Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 376. Juramento quebrado. Invocando as runas, ele olhou para um grupo específico. Memórias. Sino de prata, manto do titereiro, fragmento da meia-noite, pedra comum, espinho espreitador, primavera eterna, flor de sangue, asa sombria, fragmento do luar, M. Nudo, máscara do tecelão, juramento quebrado. O último, juramento quebrado, veio do simulacro distorcido de um dos 7 antigos heróis da Costa Esquecida, o Senhor. Mesmo que o golem de coral tivesse se revelado apenas um monstro desperto, Sunny tinha grandes esperanças para essa memória. Mas antes de se concentrar nela, Sunny olhou para o resto de seu arsenal. 1, 2, 3. 12. Depois de um ano de batalhas e derramamento de sangue constante, ele só tinha 12 memórias. Claro, ele teria muito mais se não precisasse alimentar Santa. A criatura taciturna exigia uma quantidade enorme de recursos para chegar aos 200 fragmentos de sombra, que era um de seus objetivos. Se não fosse por isso, ele teria feito um verdadeiro golpe de sorte. Sunny já se considerava rico graças aos pontos de contribuição que o professor Julius ia arranjar para ele. Mas se ele tivesse uma dúzia ou duas de memórias extras para vender, bem, ele não seria apenas rico, mas extremamente rico. Suficiente para comprar várias casas, se desejasse. Talvez ainda pudesse vender algumas. Olhando para suas armas e ferramentas confiáveis, Sunny hesitou. Agora que podia usar o passo das sombras para piscar de um lugar para outro, não precisava melhorar sua mobilidade tanto assim. Então, Espinho Espreitador e Asa Sombria eram candidatos potenciais para serem leiloados, talvez? Ainda tinham seus usos, no entanto. O resto nem conseguia imaginar vender, pelo menos antes de encontrar alternativas melhores. Até a Sino de Prata, que não era realmente tão útil, mas tinha algo de valor sentimental. A pequena campainha foi a primeira memória que ele já recebeu, afinal. E sua descrição era, de certa forma, tocava algo em seu coração. Maldição, acabei de usar o estimulante. Por que minha mente está tão dispersa? Com uma careta, Sunny finalmente se concentrou em sua nova memória. Memória, juramento quebrado. Classificação da memória, desperta. Nível da memória, I. Tipo da memória, encanto. Seus olhos se arregalaram um pouco. Bingo! Outro encanto, que sorte! Empolgado, Sunny leu mais. Descrição da memória. Eles fizeram um juramento terrível para destruir a maldição ou serem consumidos por ela. Aqueles que quebraram o juramento foram consumidos pela maldição, e aqueles que foram consumidos pela maldição quebraram seu juramento. No final, nenhum deles pôde escapar de sua promessa. Mórbido. Eu acho que é assim que a Legião Carapaça nasceu? Ele olhou para a próxima sequência de runas. Encantamentos da memória, quebrador de juramentos. Descrição do encantamento. O juramento quebrado corrói as almas de todos que se aproximam dele. Sunny prendeu a respiração por alguns momentos. Um ataque à alma. As criaturas do pesadelo e os despertos tinham muitas maneiras de destruir seus inimigos. Dano cinético, chamado de dano físico para simplificar, era o mais comum, mas havia muitos outros. Entre eles, o dano à alma era o mais raro e difícil de se defender. Não era coincidência que a ceifadora de almas Jet, cujo aspecto permitia que ela atacasse diretamente a alma, fosse tão temida. E agora, Sunny tinha um ataque à alma em seu próprio arsenal. Havia um problema, no entanto. Espera, corrói as almas de todos que se aproximam? Isso me afetará também, então?
uma expressão séria apareceu em seu rosto. Sun hesitou por um tempo, depois suspirou e convocou a memória para a existência. Logo, uma pedra preciosa brilhante feita de coral polido de cor carmesim apareceu em sua mão. Um segundo depois, ele de repente estremeceu e gemeu. Assim que o quebrador de juramentos apareceu, uma sensação repugnante permeou todo o seu ser. Era como se alguém estivesse lentamente drenando a própria vida dele. Não só isso, mas ele também se sentia mais fraco. Olhando para baixo, Sunny viu suas sombras ondularem e reagirem. A sombra mal-humorado encarou com indignação e acenou as mãos no ar com raiva, enquanto o amigável se abraçava piedosamente e caminhava de um lado para o outro. Maldição! Ele reconheceu a sensação debilitante que a pedra produzia. Era a mesma aura que o enfraqueceu quando ele lutou contra o golem de coral. Era também a versão infinitamente mais fraca do ataque à alma aniquilador do sol artificial. Rangeu os dentes, Sunny dispensou o quebrador de juramentos. Só quando ele desapareceu completamente que ele pôde respirar livremente novamente. Merda! Isso era um efeito colateral grave. Como ele ia usar seu novo amuleto se ele estaria lentamente matando não só seus inimigos, mas também a si mesmo? Deixar o amuleto cair no chão, usar o passo das sombras para se teletransportar para longe e torcer para o melhor? Sunny ficou quieto por um tempo, pensando. Então, um sorriso tentativo apareceu em seu rosto. Espera, isso deve funcionar, certo? Virando-se das runas que descreviam a gema destruidora de almas, ele concentrou-se na descrição de seu fiel demônio das sombras. Sombra, santa de mármore. Rank da sombra, desperto. Classe da sombra, demônio. Atributos da sombra, mestre de batalha, firme, fagulha da divindade. Habilidades da sombra, sábio de armas, armadura do submundo. Fragmentos da sombra, 80-200. Concentrando-se na habilidade armadura do submundo, Sunny leu. A armadura da Santa das Sombras pode acomodar uma memória de amuleto para herdar seus encantamentos. Seu sorriso se alargou. Bom, essa é a primeira parte. Olhando um pouco mais alto, ele encontrou outra sequência de runas. Atributo, firme. Descrição do atributo. A Santa de Pedra é altamente resistente a todas as formas de dano, além de ser completamente imune a ataques mentais e de alma. Completamente imune a ataques mentais e de alma. Sim. Sunny soltou um suspiro satisfeito. O juramento quebrado era bastante inútil por si só, mas quando combinado com a habilidade e atributos especiais da Santa, tornaria sua sombra ainda mais letal. Isso porque a Santa era um tipo muito especial de demônio. Cuja vontade não poderia ser invadida ou abalada. Tanto sua mente quanto sua alma, bem, a sombra que habitava seu corpo em vez de uma alma, eram completamente indomáveis. Ele só precisava garantir que não estivesse em nenhum lugar perto da estátua viva enquanto ela tivesse a gema carmesim em sua armadura. Complicado, mas possível. E falando em armadura, ele ainda não havia terminado de explorar suas memórias. Na verdade, ele tinha deixado o melhor para o final. Olhando as runas cintilantes, Sunny concentrou-se em uma sequência em particular. Uma que parecia quebrada e incompleta. Memória, M. Nudo. Agora que ele estava desperto, ele finalmente poderia restaurar a armadura de ônix que havia comprado de Esther por um punhado insignificante de fragmentos de alma. O traje de armadura sentida da Sexta Ordem, a memória mais poderosa que ele possuía. Ou já havia visto, pelo menos. Invocando M. Nudo, Sunny tensionou seus músculos e, com algum esforço, conseguiu colocá-la no chão em frente a ele. Mesmo agora que ele estava desperto,
O peso da memória de pedra não era algo que ele poderia suportar facilmente sem usar ambas as suas sombras ou desperdiçar essência para aumentar sua força. Respirando um pouco pesadamente, Sunny estudou a memória danificada. O traje de armadura de placa antiga era de cor preta. Seu design era intrincado e solene, irradiando uma sensação de resolução sombria, graciosa e adamantina. Sua superfície brilhante parecia absorver e devorar qualquer luz que caísse sobre ela. Todas as partes da armadura se encaixavam perfeitamente umas nas outras, criando uma barreira quase sem costura de aço impenetrável. Bem, ainda não era aço. Pedra. A armadura antiga parecia extremamente semelhante à que Santa de Pedra usava, e agora que a sombra era um demônio, eles eram ainda mais parecidos. A armadura de ônix à frente de Sunny era ainda mais impressionante, no entanto. Mais régia. Como se tivesse sido criada para um ser de um status mais elevado. E assim como a armadura usada pelo santo, ela só se transformaria de pedra real em uma liga miraculosa parecida com pedra se fosse elevada de seu estado passivo. Mas ainda não podia ser feito, pois sua trama de feitiço estava danificada. Para consertá-la, as propriedades de autorrestauração da memória quebrada tinham que ser ativadas por uma infusão de essência. O que ninguém na Costa Esquecida poderia fazer. Agora, no entanto, as coisas eram diferentes. Agora, Sam estava desperto. Não apenas ele poderia controlar o fluxo de essência de sombra dentro do seu corpo, ele até tinha a serpente da alma para ajudá-lo a guiá-la. Colocando suas mãos na superfície fria do peitoral de ônix, Sunny fechou os olhos. E enviou a essência para a armadura de ônix.